Bom demais! Estamos iniciando aqui a gravação de mais um episódio do podcast, diretamente aqui desse espaço especial do Resenha CBTD. Gente, o congresso está sensacional e eu estou aqui com mais um super convidado, Carlos Cruz, CEO da Bravende. Meu amigo, obrigado, viu, por estar junto comigo aqui e aceitar o convite para o podcast, viu? Valeu, Cristiano. Parabéns aí pelo jeito de agregar e agrupar tanta informação importante para quem não está aqui, para poder ter acesso através desse canal de comunicação. Perfeito, só que assim, você sabe que só está ficando rico porque tem pessoas como você que... você tem noção que o Carlos fez 3 palestras? Foram três. E teve uma que foi desafiadora, que foi a palestra da plenária, porque eu falei, o que eu vou trazer esse ano para falar para esse público incrível, com tanta gente experiente. E aí o tema foi o pulsar da liderança. Pulsar da liderança. Inteligência humana ou artificial? E aí? Foi sobre isso que nós conversamos. Dá um spoiler aí para quem não esteve na palestra. Então, a gente vive um momento onde tem muita gente assustada. Assustada porque a inteligência artificial agora está permeando e está na mão de praticamente todos. Há muito tempo a inteligência artificial já faz parte da nossa vida, só que a gente não tinha acesso. E com o ChatGPT, por exemplo, né, as pessoas hoje conseguem acessar algumas coisas que antes elas não acessavam. E aí tem gente que fala assim, mas você não está usando? E a pessoa começa a se sentir com medo e tal. E aí o pessoal fica, puxa, metade da força de trabalho vai precisar ser capacitada ou requalificada nos próximos anos. E agora? Tem gente com medo de perder emprego. E aí eu quis trazer uma visão de como que a gente pode trabalhar o que eu chamei de inteligência ampliada. Certo. Que a pergunta não é inteligência humana ou artificial. Será que é humana e artificial? E aí a gente percebeu que, na verdade, é inteligência humana com artificial. E aí a gente trouxe um contraponto de quando a gente utiliza as duas inteligências de forma mais ampliada, por isso inteligência ampliada, você consegue ter muito mais resultado. Então, por exemplo, o ser humano, ele tem a capacidade, de criar empatia, gerar inspiração. A gente sabe se tem a capacidade de se comunicar, como estamos fazendo aqui. Sim. Por outro lado, você tem o processamento rápido, com base em dados, de forma lógica, que a inteligência artificial ajuda. Se a gente juntar as duas coisas, nós podemos ter uma liderança humanizada orientada a dados, por exemplo. Então, a gente fez um paralelo com isso e trouxe um conceito que a gente criou na Bravende para poder lidar com essa complexidade. Se quiser, eu falo dele já. Quero que você fale sim, a Bravende é o principal patrocinador do evento CBTD. E se você não conhece a Bravende, você deveria de conhecer. Eu vou até pedir para o Carlos apresentar um pouco para você e depois no final ele vai deixar o contato para você poder falar direto com ele também. Carlos, fala um pouco da Bravende. Boa, vamos lá. Eu sempre costumo começar fazendo uma pergunta. Se você tem desafio em preparar suas equipes, gerar engajamento, poder usar soluções que são multiplataforma nos vários formatos, a gente pode ajudar essas empresas com educação corporativa, consultoria empresarial, dentro de alguns universos. 2 deles que a gente navega e contribui muito para gerar impacto é o universo de estratégia e negócios, que envolvem programas de vendas, compras, negociação, e o universo de liderança, preparando líderes do nível tático e estratégico nas organizações. Em resumo, é isso que a gente faz. Perfeito. E o que a Bravende trouxe para o evento? Então, hoje a gente trouxe para o evento, esse ano diferente do ano passado, que a gente estava com o metaverso, uma série de coisas, tem lá, né, no nosso stand como você utilizar a inteligência artificial para produzir vídeos rapidamente. Mas a nossa opção para esse ano foi se conectar com esse ecossistema. É um tema, né, a questão de você humanizar para prosperar, gerar engajamento. Então a gente tem um túnel de experiências, onde a pessoa entra e ela tem uma interação com o avatar. E aí nós temos uma outra ativação onde as pessoas passam por uma pesquisa com base nos principais desafios de treinamento e desenvolvimento e o que esse público pretende implementar. Inclusive a gente vai depois catalogar todos esses dados, foram quase 1.000 pessoas que passaram lá. E estavam em grupos de 3 pessoas, 2, 4, foram mais de 300 respostas. E apareceu lá alguns desafios que tem a ver com engajamento, Learning Analytics. Perfeito. Apareceu de forma muito forte.
a questão da inteligência artificial não foi o principal. E aí a gente também, né, com base na experiência do público, a gente está com o podcast Fala T&D, a gente deu voz ao público e foi muito bacana. E aí tem as diversas soluções que a gente oferece, mas mais do que só mostrar aquilo que a gente faz, a gente estava numa pegada muito forte de saber dos desafios e com base nisso, continuar se relacionando com esse ecossistema. Boa. Você ia contar alguma coisa e eu te interrompi. Eu trouxe a pergunta, né? Como lidar com como desenvolver essa inteligência ampliada? E aí a gente criou um conceito na Bravend que nós chamamos de polos, que significa, né? Pega a mão aí, então fecha ela aqui. Então você tem um que significa P de propósito. Tá bom. O outro é O de originalidade, L de liberdade, O de oscilação. E você tem o último que tem a ver com sinergia, tem a ver com alguns princípios. Se você, né, tem domínio de tudo isso, traz isso para o seu coração, você domina tudo isso, você consegue lidar um pouco melhor com essa complexidade. Como eu falei, é um conceito, então tem a ver com o propósito, a gente se conectar com a essência, tem a ver com a capacidade que a gente tem, né, de tratar as pessoas como seres originais, em vez de tentar encaixotar, esses são os 10 passos. Então a questão da liberdade tem muito a ver com isso. E quando a gente consegue gerar liberdade, ou seja, fazer com que as pessoas se libertem de alguns paradigmas, de alguns preconceitos que a gente tem, a gente sabe, né, os vieses cognitivos e tudo mais, e as pessoas conseguem oscilar nessas polaridades, que é inteligência humana ou artificial, razão e emoção, né, tarefa e emoção, enfim, você consegue gerar energia. Só que para gerar energia, para fazer uma empresa ter resultado, você precisa conseguir sinergia. Então, a gente trouxe um framework para ajudar, aliás, um conceito, né, que é para ajudar as pessoas a lidarem com isso, se questionarem de algumas coisas, para poder gerar impacto. E aí isso tem a ver com o pulsar da liderança, porque o líder ele precisa saber oscilar diante de tudo isso e ser um agente ali de transformação diante de tantos desafios. E você sabe que sim, o tema liderança, principalmente nesse evento, né, todos os anos ele é incansavelmente falado. Parece que está tão mais em um momento, eu vou dizer, de explosão de falar de liderança, porque até o mundo parece estar precisando de uma liderança, não é? O mundo precisa de líderes mais conscientes. Não são só líderes que têm habilidades, soft skills, isso é importante, mas que tenham consciência do impacto das suas ações, que consigam ter uma visão mais sistêmica. E a gente tem agora inteligência artificial, mas pode ser que amanhã seja outra tecnologia. Mas só existe inteligência artificial porque existem humanos. E o humano precisa de conexão, nós somos seres gregários. E a gente sempre vai ter desafios de desenvolver as pessoas, desenvolver as lideranças para conseguir evoluir. E aí cada momento é um desafio. Então, eu acredito que sempre vai ser um desafio desenvolver os líderes. A questão é desenvolver em quê? Trabalhar o quê? E aí falou-se muito de saúde mental, parece incrível da Isabela Camargo. Eu vi, o pessoal comentou aqui mesmo. Foi uma palestra sensacional, falando sobre saúde mesmo, né? Foi. Ela trouxe lá uma espécie de sustentabilidade. Um trabalho tem que ser sustentável na questão de saúde. Ela falou de produtividade sustentável e tem uma frase dela que eu gostei, que ela falou sobre desacelerar para continuar em movimento. Olha que legal. Bem legal. E é uma grande verdade, né? A gente vê, né, muita gente sofrendo hoje com impactos emocionais. Viemos de um momento pós-pandemia, né, e de repente se deparamos com esse mundo novo e uma questão ainda no momento de crise, vamos chamar assim, mundial, do pós-pandemia, com guerra acontecendo, mudança de governo, tudo isso causou um barulho, né, vamos dizer assim, emocional, né? Causou. E se a gente for olhar, né, você fala, puxa, parece que foi ontem, mas já passou um bom tempo, né? A gente estava aqui, quase 2 anos, a gente estava o ano passado aqui, as pessoas chegando aqui no evento, a gente está vendo as pessoas chegarem diferente, as pessoas já têm mais clareza, mais consciência de alguns desafios. E a gente está vendo muito movimento aqui dos profissionais, das empresas, investir e mudar o patamar, né, de desenvolvimento e conseguir fazer curadoria, né? O que eu vou priorizar para resolver dentro de tanta coisa que a gente precisa trabalhar. E aí, assim como nós ajudamos as empresas nesse sentido. Você sabe uma outra palavra que eu ouvi aqui também que eu achei interessante? O pessoal falando assim, mas como é que você está usando o prompt? Cara, prompt na minha época era quando usava o DOS. Você tinha um prompt no DOS ali, né? E hoje o prompt
da inteligência artificial. Eu falei com uma colega ali e ela falou, pô, eu não estou usando a inteligência artificial porque eu acho que senão eu vou emburrecer, ela usou esse termo. Meu cérebro, falei, mas vem cá, você tem algum desafio? Aí eu peguei, mostrei para ela e aí eu ajudei ela, falei, bom, isso aqui você demoraria quanto tempo para fazer? Ah, muito tempo, e agora? Agora você pode fazer o que é mais relevante, que é ir lá, fazer isso. Poxa, sensacional! Ou seja, a pessoa ainda está resistente, mas o que será que impede ela de fazer? Será que é porque ela não conhece? Será que por N motivos? Então, ter a coragem para arriscar também foi um dos pontos que a gente falou aqui, e aí se livrar de alguns paradigmas. Boa. Eu deixo sempre uma provocação, antes da gente terminar, que é dar para você um superpoder, onde você vai ter no seu celular o número de todas as pessoas da área de treinamento do mundo, tá? E aí você precisa mandar uma única mensagem para todas essas pessoas. Rapaz, desafio bom, hein? Essa daí. Isso é uma boa provocação. Você me chamou aqui, não deu para combinar, né? Então... Você não combinou nada, velho. Mas a ideia é essa, é esse supetão mesmo. É aquilo que é essencial, sabe? Você me fez. O que eu diria, tentando encontrar a palavra aqui para representar da palestra, para sair do automático, né? Que sim, a gente sempre tá. Foi o que eu falei na apresentação, a gente precisa aprender a lidar com as polaridades, ter uma inteligência ampliada e sair do conceito de ser uma coisa ou outra e trabalhar uma coisa com outra, com essa visão integrada. Uma coisa com outra. Não é homem nem mulher, não é frio nem calor, não é bom nem ruim. É como que a gente sabe oscilar diante de tudo isso. Então, ou você acerta ou você aprende. Tem gente que acerta e erra. Então, eu prefiro olhar sempre o processo de aprendizado. Esse é o recado. Boa. Show de bola. Obrigado, viu? Obrigado aí, Cristiano, pela oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço. Eu tive o prazer de conhecer o Carlos num evento que a gente se encontrou na TOTUS. Foi um prazer mesmo de conhecer, cara. Você é um cara simpático, cara agradável de estar junto. A gente tava ali, carismático. Acho que a gente se conhece de algum lugar e tal. Quando a gente foi, tava atendendo um cliente em conjunto e concorremos e podemos ser parceiros, porque não sempre, no mundo de abundância, né? Sempre. Aliás, se tem uma coisa que esse evento acolhedor causa, é isso, né? É muito mais do que concorrentes, nós somos parceiros, sempre com boas oportunidades. Pode ser que a gente esteja trabalhando hoje junto ou amanhã, né? Então, é o que eu falo tava falando com o meu sócio, a gente vive num mercado que ainda tem muito a desenvolver e a gente perde muito mais negócio para o cliente não desenvolver suas equipes do que para você. Talvez a gente já deve ter, né, competido em um ou outro, mas quanto tem de negócio que a gente pode trabalhar, pode explorar? E eu penso assim, inclusive você está convidado, o podcast Fala T&D, lá na Bravend, já estava para te convidar, então vamos marcar para você ir lá falar sobre algum tema relevante, que eu sei que tem vários. Com certeza. Quer saber mais sobre os trabalhos da Bravend? Quer conhecer mais o Carlos? Como é que te acha na rede? www.bravend.com.br. Para se conectar comigo, pode me achar no Instagram, carloscruz.bravend. Estou lá no LinkedIn, se colocar Carlos Cruz Bravend, vai aparecer meu nome, porque eu estou muito conectado com esse negócio. E se quiser falar comigo por e-mail, carlos.cruz@bravend.com.br. O stand da Bravend está maravilhoso, viu? Não dá tempo de você vir aqui, talvez até dê, vai até 13h aqui no Espaço Promagno, tá bom? Gente, é isso. Agradeço a tua audiência e encerro aqui então mais uma edição do podcast especial no Espaço Resenha CBTD em Spend. Você, te espero na próxima edição. Tchau. Valeu, obrigado.